Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 53, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as massas diárias correntes marítimas. Na aula de hoje falaremos sobre a formação e a movimentação das massas de ar quentes e frias. Então, aquilo que nós aprendemos na aula passada sobre a dinâmica da atmosfera, a movimentação dela a partir do aquecimento da superfície do planeta, enfim, do aquecimento das massas de ar, vai estar completamente influenciando na nossa aula de hoje, sobre a formação e a movimentação das massas de ar quente e fria. Parte do que nós veremos hoje a gente já viu na aula passada. Então é interessante que vocês assistam a aula anterior para terem já uma noção e não se sentirem muito perdidos na aula de hoje, tá certo? E nós vamos falar também sobre a formação e a movimentação das correntes marítimas. Correntes marítimas também influenciam e muito no clima e nos diferentes climas do planeta e na distribuição do calor através de todo o planeta. Então, na manutenção da temperatura média próxima dos 15 graus, ali que a gente sempre comenta, do planeta Terra. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar os principais fatores relacionados à formação das massas de ar quentes e frias. O que forma uma massa de ar quente? O que forma uma massa de ar fria? E como elas se movimentam a partir daí? E nós vamos conhecer a importância das correntes marítimas para o clima global. Não apenas para uma cidadezinha aqui próxima do litoral. Não, eles influenciam no clima global, em todo o mundo. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações e curiosidades, conceitos e definições que nós veremos na nossa aula. Vocês vão utilizar elas quando forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Vamos começar? Massas de ar. As massas de ar são grandes porções de ar que adquirem características de temperatura e umidade das áreas nas quais elas se originam. Então, dependendo da região do globo onde elas vão ser originadas, essas massas de ar, elas vão adquirir certas características de temperatura e umidade. Se elas forem de uma região tropical, elas vão ter uma temperatura elevada e uma elevada umidade. Se elas forem de uma região próximos às zonas polares, elas vão ser de uma temperatura baixa e de uma umidade variável, mas geralmente baixa também. Dentro das massas de ar, a umidade, a pressão e a temperatura praticamente não variam. Elas são um corpo só que se movimenta. Essas massas de ar, as frentes frias ou as frentes quentes que nós escutamos nos boletins meteorológicos. Então, as massas de ar polar ou as massas de ar tropical, elas têm algumas características que não variam dentro delas ou que variam muito pouco, que são a umidade, a pressão e a temperatura. As massas de ar frio são formadas nas regiões polares e temperadas e as de ar quente nas regiões equatoriais e tropicais do globo. Elas podem se originar sobre o oceano ou sobre o continente. Elas vão formar as massas de ar, independente de estar no oceano ou no continente. As massas de ar oceânicas costumam apresentar maior umidade quando comparadas com as massas de ar continental. Por quê? Justamente porque para a formação dessas massas de ar, elas são influenciadas pelo vapor d'água. Nos oceanos nós temos uma quantidade de vapor d'água muito maior do que na área continental, certo? As massas de ar elas podem ficar estacionadas sobre a região onde se formam ou podem ser deslocadas para outras regiões. Ao se deslocarem, as massas de ar alteram as condições do tempo
nas localidades por onde passam. Alteram as condições do tempo. Tempo e clima, vocês lembram que não é a mesma coisa, certo? Lá no 7º ano a gente já comentou sobre tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Está chovendo agora, mas a região não tem um clima chuvoso. Dentro do intervalo de 30 anos, chove menos do que os dias ensolarados. Então, clima é um intervalo de vários tempos, de 30 anos de tempos. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Aí, nós temos que o deslocamento das massas de ar pode alterar as condições do tempo nas localidades por onde eles passam. Se nós observarmos esse gifzinho aqui, nós podemos perceber a movimentação de massas de ar. Nós vemos que as massas de ar fria, que estão representadas por essa coloração azul, então azul é o mais frio, vermelho mais quente. Então, essa massa de ar fria, ela se forma na região aqui próxima aos polos e ela está se movimentando em direção à zona tropical. E isso ela vai alterando as condições do tempo por onde ela vai passando. Onde tínhamos uma temperatura maior, por exemplo, agora nós vamos tendo uma temperatura menor, porque essa massa de ar fria vai alterando a temperatura do ambiente, vai alterando o clima das localidades por onde ela passa. Quando uma massa de ar encontra outra com características diferentes, formam-se as frentes, cujas características vão depender do tipo de massa que vai prevalecer nesse encontro. Então, nós temos as frentes, mas agora elas vão estar competindo, quase que num cabo de guerra ali, para ver qual delas ganha. Aquela que se prevalecer sobre a outra vai receber o nome dessa frente. Vamos ver. Quando uma massa de ar quente prevalece e faz com que uma massa de ar frio recue, formam-se uma frente quente, que geralmente possui temperaturas altas e bastante úmidas. No exemplo que nós temos aqui, nós temos uma frente quente, uma massa de ar quente, que está empurrando uma massa de ar frio. No caso, nós temos uma frente quente. Se a massa de ar frio estivesse empurrando a massa de ar quente, nós teríamos uma frente fria. Então, frente vai geralmente antes daquele que estiver ganhando. Frente quente é porque a massa de ar quente está ganhando, está prevalecendo sobre a massa de ar frio. Nesse caso, nós temos um movimento dos ventos vindo dessa região sobre a região fria, lá da esquerda para a direita, certo? O movimento do vento está nesse sentido porque a frente quente está prevalecendo sobre a frente fria. Quando uma massa de ar frio provoca o recuo de uma massa de ar quente, forma-se uma frente fria, que causa chuvas e queda de temperatura. As massas de ar distribuem o calor pela superfície da Terra, influenciando no clima das diferentes regiões do planeta. Existem algumas regiões onde as massas de ar atuam com uma incidência maior, que chegam a influenciar o clima dessa região. Então, dentro do intervalo de 30 anos lá, de vários tempos analisados e observados, as massas de ar frias, as frentes frias, estão atuando com uma certa frequência nessas localidades, então alterando e influenciando o clima das regiões. Então, nós temos aqui o ar frio e ar quente e úmido, bastante umidade. Essa frente fria está se deslocando sobre o ar quente e úmido e ela está vencendo, ela está se prevalecendo. Começa a se formar nuvens de chuva. A umidade desse ar quente ela vai se acumulando, vai reduzindo a temperatura dele, o vapor de água que estava formando esse ar quente e úmido começa a condensar,
formar gotículas d'água, nuvens escuras de chuva que vão precipitar e vai chover, devido a uma frente fria que está chegando numa região quente e úmida. E agora as correntes marítimas. Os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por meio das correntes marítimas. Essas correntes são formadas por grandes volumes d'água que se deslocam pelo oceano, transportando energia na forma de calor e influenciando o clima das regiões em que passam. Então, as correntes marítimas, elas vão se movimentar e elas vão transportar grandes volumes d'água que tem uma grande quantidade de energia. Energia que elas vão liberando na forma de calor ou vão absorvendo, dependendo da massa d'água, se é uma massa d'água quente ou uma corrente quente ou uma corrente fria. Aqui nós temos uma representação breve da movimentação dessas correntes. As correntes frias estão representadas pela coloração azul, as correntes quentes estão representadas pelas setinhas vermelhas. As correntes se formam pelo deslocamento dos ventos na superfície da água, pelo movimento de rotação da Terra e pelas diferenças de densidade entre regiões com diferentes temperaturas ou quantidade de sal dissolvido na água. Então, as correntes marítimas, elas vão se formar devido ao deslocamento dos ventos. O vento vai passar sobre a água tantas e tantas vezes numa mesma direção que ela começa a formar uma corrente. Uma grande massa da água vai se deslocar no sentido do vento. A rotação da Terra também vai influenciar nas correntes marítimas. A diferença de densidade das águas, uma água com uma grande concentração de sal, ela é mais densa do que uma água oceânica, enfim, marinha, com uma menor concentração de sal. Aqui tem uma grande concentração, aqui tem uma menor concentração de sal, tende a ocupar o espaço daquela que tem uma maior concentração de sal. Então elas geram um movimento, elas começam aí uma corrente marítima. Então, tudo isso é responsável pelo movimento das correntes marítimas. Nas regiões próximas aos polos, a água dos oceanos perde calor. Mais fria, essa água se dirige então para as regiões mais próximas do Equador, formando as correntes frias. Então, elas saem da região dos polos e tendem a ir em direção à região equatorial, formando correntes frias. Sem essas correntes, a temperatura das regiões equatoriais seria muito elevada. Já comentamos anteriormente também a importância das correntes frias ou das massas de ar frio, equilibrar a temperatura do planeta. Sem essas correntes frias, a temperatura nas regiões equatoriais seria muito elevada. As correntes quentes originam-se nas regiões equatoriais e se deslocam em direção aos polos. As correntes quentes são importantes porque amenizam a temperaturas muito baixas em maiores latitudes, como é o caso da corrente do Golfo, que desloca água quente e, consequentemente, calor, amenizando o frio de lugares como a Islândia. Então, essa corrente do Golfo, ela se forma próximo à linha do Equador, na região tropical. E ela se desloca com ela uma grande quantidade de água e uma grande quantidade de calor. E esse calor passa próximo a ilhas como a Islândia, levando consigo energia na forma de calor e dispersando para essa região, impedindo, ou melhor, amenizando o frio desses lugares, deixando os lugares um pouquinho mais quentes e tentando equilibrar o clima em todo o globo.
A influência das correntes marítimas no clima das regiões é tão forte que pode determinar até mesmo a existência de um deserto. Um deserto pode se formar devido à corrente marítima que passa próximo a ele. O deserto do Atacama, por exemplo, no Chile, existe principalmente devido às correntes frias presentes na costa oeste do continente sul-americano. Então nós temos, podem olhar os mapas anteriores também, vocês vão notar que nós temos essa corrente de Humboldt passando na costa oeste do continente sul-americano. E essa corrente é uma corrente fria, ou seja, é uma grande massa de água com pouca energia. Em muitos casos, próximos a regiões mais secas, passam correntes oceânicas frias. Essas correntes causam chuvas sobre o oceano, fazendo com que as massas de ar cheguem ao continente sem umidade, ocasionando o clima mais seco dessas regiões. Junto com essas essas correntes oceânicas frias, vem uma massa de ar fria que colide com as regiões mais quentes e úmidas. Mas isso no oceano, fazendo com que a chuva aconteça nos oceanos. E a massa de ar que chega no continente, ela chega sem umidade, porque já choveu antes de chegar no continente. Toda a umidade, todo o vapor d'água que ela tinha, já precipitou lá no oceano. E a massa de ar chega seca no continente. Consequentemente, vários e vários anos se passando, começa a se formar um deserto nessa região. Não recebe mais água da chuva e as plantas vão morrendo, vai ficando cada vez mais seco e árido e se transforma num deserto. E é isso que acontece com o deserto do Atacama. A corrente fria de Humboldt, quando chega uma massa de ar quente e úmida, encontra essa região fria, essa massa de ar fria, ela faz com que chova e passa sem umidade a massa de ar, certo? Formação de desertos e a influência das correntes marítimas no clima mundial. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.